Muito bem, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio de um projeto que eu criei pra gente ver como é que uma inteligência artificial consegue jogar um jogo, no caso vai ser Damas, né? Um jogo de tabuleiro bem... Damas, né? Um jogo da velha, um jogo bem tradicional que existe e vai ser um GPT contra outro GPT. Eu ia colocar o GPT para jogar contra outro tipo de inteligência artificial, mas desse jeito aqui ficou bem interessante porque ambos têm a mesma capacidade e, enfim, é um projeto bem legal. Eu vou explicar as funções, basicamente como é que eu fiz isso para você tentar replicar em casa, se você quiser. E vou mostrar também como que eu usei o GPT para estar me ajudando a desenvolver aplicações que tem o GPT integrado. Isso é bem bacana, a gente vai ver tudo aqui no vídeo. Então, já deixa o like, se inscreve, coloca seu feedback nos comentários, links na descrição dos cursos da Dunk Codes, dos nossos aplicativos, enfim, tá? Então, logo na função principal, a gente já inicializa a API do GPT, colocando um prompt que é muito importante pro assistente, né, pro GPT entender o que ele é. E demorou para eu chegar nesse prompt aqui, inclusive o próprio GPT me ajudou a formular esse prompt, que é o seguinte, ó, você é um assistente jogando o jogo da velha com o jogador X, responda apenas com a posição, aqui deixa eu mostrar para vocês, da sua jogada no formato linha-coluna, por exemplo, 1,2. Aí aqui que fica interessante, esse meu prompt aqui até então, em alguns momentos o GPT ele dava alguma posição inválida quando era a vez do outro, né? Ou vice-versa. Então eu modifiquei e coloquei um prompt a mais para ele ficar atento, pois existem apenas 3 linhas e 3 colunas. Quando eu coloquei isso, quando eles iam jogar não estava mais dando posição inválida. A gente vai testar aqui, mas a princípio está tudo funcionando. Agora aqui basicamente a gente tem um loop infinito, while true, até um loop infinito até o momento que tiver um jogador que vence, né? Então a gente verifica quem é que está jogando, se for o jogador aqui que é a vez do X, a gente get o AI move para fazer a jogada e a gente pega o get AI move, caso não seja a gente coloca o ou, né? Então a gente verifica qual que é a vez do jogador. A gente tem uma verificação do boarding para ver quem que ganhou, para ver se teve empate, enfim, tem todas as verificações aqui. E a gente dá um break quando ocorre uma dessas situações, né? Para quebrar o looping, a aplicação não ficar rodando para sempre. Tem também algo muito importante aqui que tem que ter quando a gente faz esse tipo de aplicação, que é passar sempre o histórico de como é que está a conversa. Então a gente sempre coloca no array de mensagens como é que está a situação do tabuleiro atual para justamente o próximo jogador saber qual que é a melhor jogada. E aqui é bem bacana para verificar quem que é o jogador vencedor, que é uma lógica básica do jogo da velha, né? Mas como é que a gente consegue ver quem que ganhou sem usar o GPT? Como é que isso está sendo feito? Porque como o tabuleiro gerado pelo GPT é com traços e com esse símbolo aqui, a gente consegue pegar e dar aqui na validação para ver o que está acontecendo de fato, né? Então aqui a gente consegue... Daí entra justamente a validação do jogo da velha, que você pode pedir para o GPT gerar para você, para ver qual situação o jogo tá, né? Se tá venceu, se teve empate, enfim. E é basicamente isso. Agora a gente pode rodar aqui para ver como é que ficou. Eu tenho 2 arquivos, se vocês forem parar para analisar, o AI versus AI e o index.py. O index.py seria eu contra o GPT, esse eu não vou colocar para rodar, porque, enfim, caso vocês queiram ver no canal, eu posso trazer também. Mas vamos rodar esse daqui e vamos ver o AI versus AI.py e vamos ver o que acontece. Vamos rodar, começou, vez do jogador X, o tabuleiro vai atualizando, a gente por enquanto, ó, tá continuou, continuou, pronto, ó. A IA ou fez uma jogada inválida, o X vence. Então se a gente for analisar, aconteceu aquele problema que eu falei para vocês, mas vamos rodar novamente que vai dar certo. Mas se a gente for parar para analisar o tabuleiro, perceba que eles estão jogando normal, né? A interação que tem ali das funções, o que realmente acontece é esse prompt que eu teria que fazer melhor dizendo para colocar na posição válida. Mas se a gente parar para analisar, tá funcionando o ciclo, um joga, depois o outro joga, a gente consegue ver no histórico aqui, né, como é que tá a situação do tabuleiro, né? A gente está vendo aqui. Até que teve um momento que algum jogador fez uma jogada inválida e tem também uma função que valida esse tipo de coisa. Mas, novamente, se trabalhar melhor esse prompt inicial do sistema, vai melhorar. Mas vamos rodar novamente, Python. Vamos colocar AI versus AI.py e vamos lá.
Então agora chegou até o final, a gente percebe que o X ele conseguiu ter uma vitória na diagonal, que geralmente é a melhor estratégia. Vamos ver a primeira jogada que foi feita. Se começou no meio é porque é geralmente a melhor jogada, se eu não me engano, no jogo da velha para começar. Deixa eu ver. Onde é que começou? Não, na verdade ele colocou aqui, aí depois o O colocou aqui, daí ele veio aqui. Na verdade, aqui ele foi meio tanso, né? Se a gente parar para analisar, porque ele poderia bloquear para eu não ganhar aqui, mas como ele não bloqueou, eu fui lá e coloquei. Então, assim, eu fiz esse experimento não só com o GPT para fazer o jogo da velha, mas eu utilizei o Cloud também para ver a capacidade dele de conseguir de jogar o jogo da velha. E o Cloud performou muito melhor. Mas e por que você trouxe do GPT? Porque do GPT foi mais fácil de fazer essa codificação aqui, tá? Eu utilizei o próprio GPT para fazer o sistema e basicamente é isso, tá? Ele não é tão eficiente para o jogo da velha, para jogo de xadrez eu não sei, mas eu imagino o seguinte: se no jogo da velha ele falha ali com uma coisa básica que ele poderia ter bloqueado o ataque, aqui ele poderia ter bloqueado o ataque para eu vencer e ele não bloqueou. Eu imagino que se no jogo da velha ele não está conseguindo fazer isso, no xadrez ele também não performaria tão bem. Mas, novamente, é uma suposição que eu estou fazendo, eu não sei jogar xadrez, então eu não fiz do jogo de xadrez aqui. Claro que a gente pode fazer outras coisas também, colocar uma imagem, né, tem sistema de visão GPT, então a gente poderia dar uma imagem com o tabuleiro atual, a gente poderia fazer um prompt engineer antes para dar um exemplo dos estados do tabuleiro, mas desse jeito aqui ficou bem bacana a aplicação e você pode replicar em casa. Eu vou deixar o código-fonte na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, tá? Então no vídeo de hoje foi isso, numa pegada diferente. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Um forte abraço e até lá.